Programa Transformando Vidas, com apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, meu amado e querido. Nós, no dia de hoje, nós vamos continuar, aquele estudo do programa anterior sobre Paulo e Silas. Eu creio que você que acompanhou e você também que não teve a oportunidade, nós vamos fazer aí dar uma introdução para que você possa entender. Isso é fundamental para a nossa vida, nosso crescimento espiritual, para nós entendermos, principalmente você que é um líder de célula, você que é um missionário, você que é um pastor, ou você mesmo, que está começando a caminhar com Jesus, agora já começa a ter o discernimento, saber ali, por exemplo, o que é o espírito de adivinhação e o que é um dom de revelação. Então, para quem não tem entendimento espiritual, parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Um é obra das trevas, e o outro é obra do Espírito Santo de Deus. Mas como o diabo, ele imita os dons do Espírito Santo, na realidade ele imita quase tudo que é de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque esse espírito maligno, ele destrói uma célula, destrói uma igreja, destrói uma congregação, destrói um núcleo, porque a missão deles é isso, não deixar com que aquela igreja cresça, com que aquela célula cresça, com que aquele ponto de pregação, aquela congregação cresça. Então eles vão trabalhar ali, e se um dirigente não tiver, por exemplo, um dom de discernimento, ele acaba entrando e se enveredando por aquilo, e de repente está tudo destruído, decepcionado, e isso traz um estrago muito grande na vida pessoal do líder, do pastor e também no ministério. Tomemos muito cuidado com isso. Então, no último programa nós falamos de Paulo e Silas, eles estavam indo orar, encontrou uma moça que ela tinha um espírito de adivinhação, e aquela moça acompanhou Paulo e Silas por muitos dias. E ela dizia: esses daqui são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Então, para quem não tem discernimento do Espírito, pensa que está diante de uma moça cheia do Espírito Santo. Está diante de uma moça que, conhecedora das coisas de Deus, e muitos ministérios, aceitam isso daí, de repente aquela pessoa entra naquela igreja, e sem passar por uma libertação, sem passar por um aconselhamento, um discipulado, de repente já está ali ministrando lá na frente, cantando lá na frente, pregando lá na frente, e de repente acontece, como muitos ministérios, a gente fica sabendo que de repente aquela igreja acabou, aquela igreja fechou, aquelas pessoas não estão mais ali. Então tudo isso nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos um adversário, tá bom? Um adversário. O próprio Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, que Satanás ele transfigura em anjo de luz. É onde que ele vai trabalhar como anjo de luz? É no seio da igreja. Então nós temos que tomar cuidado. E a gente vê, muito daí, por exemplo, sem a pessoa ser liberta, de repente já coloca ela em cima do púlpito, começa a ministrar, começa a cantar, começa a dirigir aquela igreja, e tem muitos pastores que até colocam aquelas pessoas ali na frente para dirigir aquela igreja, quando ele vai viajar, quando ele vai para outros lugares, ele coloca aquela pessoa para dirigir aquilo, e de repente aquela igreja está sendo dirigida por um espírito de adivinhação. Bom, tomemos cuidado com tudo isso. Meu amado, nós vamos entrar nessa segunda parte, mas antes eu gostaria que você assistisse aí uma chamada, do nosso congresso. Será aí na cidade de Poste Calmo, no Hotel Fazenda, no dia 22, 23 e 24 de setembro, tá bom? Gostaria que você participasse. Vai ser assim um congresso maravilhoso. Nós vamos estar ministrando, alcançando os níveis maiores, para que
nós possamos, meu amado irmão, ter uma vida espiritual centrada na palavra do Senhor, na dependência total do Espírito de Deus. E quando nós alcançamos níveis maiores, desafios maiores, claro que nós vamos estar com a nossa vida orando mais, se preparando mais, e isso vai nos levando cada vez em lugares mais altos. Tá bom? Então assista e logo em seguida nós retornaremos. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus apresenta 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Alcançando Níveis Maiores. Nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Em um lugar que dispensa comentários. Hotel Fazenda Poços de Caldas. Venha conciliar um final de semana agradável e aprender a palavra de Deus ao lado da sua família e de sua célula. Não perca tempo e faça já uma caravana com a sua família, com a sua célula e, é claro, com a sua igreja. 11º Congresso, Alcançando Níveis Maiores. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Louvor, com o Ministério Avivamento para as Nações, reunindo vozes de todas as idades. Para mais informações ou pagamento em até 3 vezes no cartão pelo PagSeguro, acesse o nosso Facebook. 11º Congresso, Alcançando Níveis Maiores. Realização, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Glória a Deus. Então você é o nosso convidado, tá? Todos nós aqui, apóstolos, pastores, evangelistas, líderes da Igreja Evangélica do Avivamento para as Nações, nós esperamos você, tá bom? Vai ser um final de semana assim do mover de Deus sobrenatural, comunhão, entretenimento e assim, precioso para nós, tá? Meu amado, vamos lá, Atos 16, nós vamos ver agora, a partir do versículo 23, Atos 16, a partir do versículo 23, nessa segunda parte. Vamos lá, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então veja bem, aqui é a retaliação do maligno. Então, a partir do momento que Paulo ele partiu para cima daquele espírito maligno que usava aquela moça para enganar aquela população, porque quem pode detectar isso daí somos nós que ministramos a palavra de Deus, nós que somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, dentro de uma igreja, pastor, um líder. Nós vemos, por exemplo, várias pessoas sendo iludidas por demônios, porque os demônios, na realidade, eles trabalham para levar as pessoas para junto com eles, para a pior prisão, a eternidade, que é o Hades, o inferno, o local para onde eles já estão sentenciados a irem, e também quer levar com eles uma boa parte da população. Então eles vão enganando aquelas pessoas, e na realidade, quando chega ali um servo de Deus autêntico, e começa a orar por aquela comunidade, orar por aquela cidade, e fazer aquilo que a Bíblia determina, porque quando você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha um propósito. Tinha um propósito. O propósito era levar as almas aos pés de Jesus, confrontá-la
as forças demoníacas, e com sinais e maravilhas, com ousadia, com determinação, levaram as pessoas até os pés de Jesus. Tanto é que naquela pregação de Pedro, depois que ele foi selado com o Espírito Santo, quantas pessoas se converteram? Então, quando a gente estuda o Atos dos Apóstolos, a gente vai ver ali, por exemplo, intervenções sobrenatural de Deus. Por que acontecia aquilo? Acontecia porque aquela igreja tinha um compromisso, aquela igreja tinha um propósito. Não era um propósito de reunir a turma e começar a fazer show, começar a fazer isso, fazer aquilo outro. Então a igreja tem que ter um propósito. Se ela não tem aquele propósito, aquilo ali vira um arraial do filisteu, né? Vira ali simplesmente um movimento. E a igreja, no decorrer desse tempo, ela tem perdido isso. Não estou dizendo todas, boa parte da igreja tem trabalhado, tem lutado, tem levado as pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo, tem confrontado as obras das trevas. Tem igreja maravilhosa, que a gente fica assim impressionado de ver o trabalho deles, trabalho dentro de prisão, trabalho dentro de orfanato, trabalho dentro de hospício, trabalho nas ruas, trabalho nas favelas. Então tem muita igreja fazendo o verdadeiro trabalho do Senhor Jesus Cristo. Agora tem muita igreja que é só movimento, aquele movimento, né? Me engana que eu gosto, vamos arrumar um jeito aí para a gente manter esse jovem dentro da igreja, manter um pouco. Está aqui na palavra, é algo sobrenatural. O jovem, todos nós estamos precisando de algo sobrenatural, nós já estamos cansados com o mundo. Não é que nós vamos imitar o mundo, nós temos que levar as pessoas a um verdadeiro evangelho sobrenatural. É isso que precisamos, ser batizado com o Espírito Santo, ensinar esses jovens a expulsar demônio, entrar nos hospitais, orar pelas pessoas serem curadas. É isso que nós precisamos, isso que é a obra de Deus. Foi isso que eles aprenderam do Senhor Jesus Cristo, ensinaram os seus discípulos e chegou até nós. Nós temos que mudar, nós temos que aprender com a palavra de Deus, do sobrenatural, de oração, de jejum, porque senão, daqui a um tempo, até você fala, puxa vida, eu estou sendo enganado, porque nós precisamos ter experiência com Deus, nós precisamos ver algo de uma intervenção de Deus. Claro, eles aqui, se fosse você, que, por exemplo, estaria na obra do Senhor, você estaria reclamando. Puxa vida, eu estou fazendo a obra de Deus, agora eu estou apanhando. Eu fui levado em uma praça, tiraram a minha roupa, e agora estão me açoitando. Como é que Deus permitiu isso? Como que Deus permitiu isso? Deus permite, claro que permite, é uma retaliação. O que você faria diante de uma situação dessa, meu amado? Você que está me assistindo, o que você faria? Você não falaria, puxa vida, Deus não era para dar livramento? Como que Deus permitiu que essas pessoas me levassem até aquela praça, inventasse algo sobre a minha vida, tirado a minha roupa, ter apanhado? E ali não era uma chicotada só não, eles apanhavam mesmo. Levado à prisão. O que você faria diante de uma situação dessa? Pois aí que vai mudar o teu ministério, aí que vai mudar a tua vida. Porque hoje nós só vemos pessoas dentro da igreja reclamando e murmurando. Hoje ninguém pode passar aprovação, ninguém. Agora me mostra onde está isso na Bíblia. Na Bíblia não tem isso. Isso é mais filosofia de quem está pregando num púlpito, enganando as pessoas. Claro que nós passamos. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que todos os servos passaram por tribulações, passaram por situações adversas, não é? E por que nós não podemos passar? E aí, o que você faria diante de uma situação dessa? Sendo jogado lá no profundo, né, no lugar mais fundo ali da prisão, e sendo amarrado por troncos. O que você faria diante de uma situação dessa? Ou o que você está fazendo diante de uma situação que você está passando, talvez no ministério, você que está aí dirigindo uma célula, dirigindo um núcleo, dirigindo um ponto de pregação? O que você está fazendo diante de uma situação adversa? Você está reclamando? Você está
confrontando Deus, porque hoje a gente aprende a confrontar Deus. Nós vamos confrontar Deus. É a pior besteira que um ser humano pode fazer. Nós não confrontamos Deus, nós entendemos aquilo que Deus quer ou está fazendo através daquela luta que nós estamos passando. Então veja bem, qual foi a atitude? Porque a gente gosta muito, né, de dizer, a gente pega só esse versículo, que Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. A gente gosta muito desse versículo. Esse versículo é privilégio nosso, mas nós não sabemos o contexto. Por que eles foram jogados ali? Qual era o propósito de Deus naquilo? Qual era o propósito? Se você ler, por exemplo, Atos dos Apóstolos, no início do capítulo 16, eles estavam indo para determinada região, o Espírito de Deus os impediu de ir para lá. O Espírito de Deus impediu, para que eles viessem para esse local. Tá? Então, diante de uma situação adversa, o que você faz? Reclama, murmura, conta para todo mundo, pragueja, fica aí, né? Ora, puxa vida, eu estou aí fazendo a obra de Deus, eu não mereço passar por isso, por que está acontecendo isso comigo? Imagina se você fosse levado a uma situação dessa, sendo difamado, injuriado, levado na praça pública, tirado a roupa deles. Eles levaram ali, por exemplo, aquela comunidade inteira, levaram a ficar contra Paulo e Silas. Imagina o tumulto ali. E por fim, leva preso. O que você faria diante de uma situação dessa? Eles tinham aqui, né, toda revolta, ou poderia, né, contra as coisas, mas não. O que eles fizeram? Fizeram aquilo que um verdadeiro servo de Deus deve fazer diante de uma situação adversa. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar. A oração é a maior arma que nós temos. E hoje nós não oramos, nós mandamos ali um WhatsApp para alguém, nós mandamos uma mensagem para alguém, está vendo o que eu estou passando? Olha aí, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. A gente quer tumultuar a coisa. E aí Deus sai daquela casa. Aí o homem entra, né? Aí você vai ter conselho de um, conselho do outro vai mandar você matar, outro vai mandar você fazer isso, outro vai mandar você sair da igreja, outro vai mandar você desistir do ministério, outro vai dizer, tá vendo, eu falei para você não entrar nesse ministério, eu falei para você, você vai receber, porque você vai receber orientação de homens. Só que eu duvido se isso daí vai dar certo. Eu duvido. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, meu amado. Se você não aprender a confiar no Senhor, pode ter certeza que você está longe do caminho dele. Pode ter certeza. Você vai muito por opiniões de pessoas. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Opiniões de pessoas, muitas vezes, né? Sei lá, mas nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Então o que eles fizeram diante daquela situação? Por volta da meia-noite, o que eles fizeram? Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Talvez tinha uma banda ali, né? Sem instrumento nenhum. Eles começaram a adorar o Senhor. Isso é a verdadeira adoração, né? A verdadeira adoração. Não tinha show, não tinha. Aí você pode dizer, o senhor é um pastor atrasado. Não, eu estou lendo a Bíblia. Se eu for atrasado, a Bíblia também é. Né? Eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com a palavra. Se eu sou atrasado, a Bíblia também é. Eu acompanho isso daqui há mais de 30 anos. E nunca deu errado. Nunca deu. Hoje é show para lá, show para cá, show disso, show daquilo. Se não tiver show, a pessoa não vai. Então nós estamos formando cristãos superficiais. Não tem vida com o Senhor.
Isso é o maior perigo. Isso já é investida de Satanás dentro das comunidades, dentro das igrejas. É investida de Satanás. Eles não têm experiência. Por que Paulo e Silas tiveram experiência? Porque eles estavam no campo de batalha. Ninguém vai ter experiência se não estiver no campo de batalha. Os confrontos espirituais. Aquele evangelho superficial não traz nada, nem Deus traz. Traz mais ali umas brincadeirinhas ali que ninguém, pois a própria pessoa fala, puxa vida, acho que eu vou mudar de ambiente, né? Porque ali é mais um ambiente que ela deixou, né? Agora conheceu alguém ali e tal, está vindo para esse ambiente, mas não tem nada a ver com o Senhor, não tem vida com o Senhor, isso não leva a nada, a não ser você voltar para o caminho de onde você veio. Tenha experiência com o Senhor. E nós só vamos ter experiência nos momentos difíceis, no campo de batalha. Não desista daquilo que Deus colocou para você fazer, meu. Não desista. Porque a partir do momento que você desistiu, você está jogando fora tudo de Deus. Não desista. Você que é um pastor que está me ouvindo, talvez você está aí passando dificuldade no ministério. Claro que nós passamos dificuldade no ministério. Nós mexemos, nós confrontamos as trevas. Claro. E o que você tem feito diante dessa situação? Quantos anos eu estou no ministério? Quantas coisas eu já passei? É luta para todo lado, é luta, muitas vezes é com o vizinho, quando é com o vizinho é dentro da igreja, quando é na igreja é dentro de casa, dentro da família. Claro que nós estamos aqui, nós estamos nesse mundo. Claro, mas o Senhor nos dá armas para nós vencermos tudo. Ele nos dá. O que você tem feito diante da situação adversa? Porque isso daí pode ser um trampolim para algo mais precioso que Deus tem na tua vida. Mas como pode ser também o fracasso de tudo. Não é? Fracasso de tudo. Não desista daquilo que Deus colocou para você fazer. Ele está do teu lado. Jesus, ele diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 29, ele diz: ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias. Esta é a maior segurança que nós temos, é a maior. Você pode ter uma igreja, você pode ter uma célula, as pessoas ali junto com você e tal, isso é muito importante, mas o mais importante de tudo isso é saber que Jesus está com você. O ser humano é falho, né? Essa é a maior segurança, saber que Jesus está comigo, que eu estou no caminho certo, porque é Ele que ordenou, foi Ele que ordenou. Isso não depende do problema que eu estou passando ministerialmente falando. Porque muitas vezes quando você está passando um momento do ministério, vem aquele negócio, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que é isso mesmo? Mas o Senhor Jesus falou para nós irmos. Não depende se aquela célula está, né, ou aquela igreja está 100% do teu lado, porque isso é muito difícil. A gente, né, muitas vezes a gente vai por opiniões, o que você acha, o que você acha daquilo, você tem que ver o que o Senhor disse para você, não é o que a tua mente diz e nem o que as pessoas dizem. Você tem que ter uma plena convicção daquilo que o Senhor está falando com você, e essa convicção é sua vida pessoal com o Senhor, através da palavra, através da oração, através do jejum, e isso vai trazendo maturidade no nosso ministério, porque do contrário, a gente vê muitas pessoas, né, pedindo opinião, isso, daquilo, esse projeto que você coloca, eles não aceitam. Se é de Deus, aceita ou não aceita, aquilo ali vai para frente. O projeto de Deus na vida de Paulo, na vida da igreja de Atos dos Apóstolos, é levar aquela geração deles a conhecerem Jesus. Querendo ou não querendo, sendo preso ou não, eles levaram. Né? A palavra ela não ficou presa. Não ficou. Você vai ver no ministério de Paulo, uma boa parte das cartas que Paulo escreve foram escritas
de dentro da prisão. Quer dizer, ele estava ali preso, mas a palavra não. Ele fazia o seu discipulado, escrevia dentro das prisões. A palavra não parou, porque ele tinha um propósito. E quando nós temos propósito, Deus age. Qual foi o resultado disso? De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Houve uma intervenção de Deus. Quando nós estamos diante de uma situação, de uma aprovação, ou vai ter aí uma intervenção de Deus. E para que aconteça essa intervenção de Deus, precisa de um posicionamento nosso. Como que eu vou reagir diante daquela situação? Se eu começar a reclamar e a murmurar, Deus sai daquilo. Agora, se eu levar para o lado da fé, para o lado, por exemplo, se eu estou orando diante daquela situação, porque eu estou tendo fé. Se eu levar para o lado da adoração, Deus tem um propósito em tudo isso. Você pode ter certeza que vai ter uma intervenção do Senhor. E a intervenção foi essa. Houve um terremoto, os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram. Então, diante da tua posição, meu amado, diante da tua atitude, as portas todas podem se abrir, como as portas podem continuar fechadas, como elas estão fechadas. E elas podem começar a abrir, diante da atitude que você vai começar a tomar a partir de hoje. Tá? Cuidado com esse evangelho que a gente não pode passar para aprovação, que a gente não pode passar por lutas. Cuidado com isso, isso é um engano de Satanás. Nós passamos. Cada luta que nós entramos, nós saímos dali fortalecidos. Como Paulo sai fortalecido daqui. Mas tem gente que não aceita a luta. Não aceita. Porque é ensinado que não tem luta. Claro que tem. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá bom, minha amada? Você vai ter uma vinhetinha agora das nossas redes sociais, e logo em seguida eu retornarei e vou orar por você, em nome de Jesus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glória a Deus. Pode acompanhar a igreja aí, nosso ministério. Quero orar por você, para que as prisões possam ser abertas em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, te louvamos pela tua palavra, Senhor. O consolo da tua palavra, Senhor, na nossa vida, diante de situações a qual nós passamos, ó Pai. Senhor amado, nós vamos continuar orando, te adorando, meu Pai, diante de qualquer situação, porque tu sabe e tu conhece todas as coisas. Deus te abençoe, meu amado. Até o próximo programa.